Olá a todos, sou o Piara Boschi, comentarista político do Grupo ND, e tô aqui no quarto episódio do podcast Voto Mais, como sempre acompanhado pelos colegas aqui do Grupo ND. O que não falta é Paulo aqui dentro, já descobri. Então, temos aqui Paulo Hollenberg, à minha esquerda, comentarista, colunista político do Jornal ND, também com blog no ND+, e o PC, que tá aqui, nosso colega da NDTV, que faz a reportagem política, especialmente no ND Notícias. Estamos circulando, acabaram as convenções, não tem mais quem vai ser candidato, quem vai ser vice, quem vai coligar com quem, tá tudo meio desenhado. Fiz um acordo aqui com eles prévio, como a gente falou bastante de Florianópolis no primeiro episódio, como a gente tratou de Grande Florianópolis especificamente no terceiro episódio também, aqui na presença do Diogo de Souza e também do Paulo Miller. Agora, vamos dar uma estadualizada na nossa conversa. Vamos falar das outras capitais de Santa Catarina, olhar para os grandes centros regionais, cidades polo aqui do estado. Joinville, Blumenau, Itajaí, Criciúma e também Chapecó. Não necessariamente nessa ordem. Então, mas primeiro, trazendo para a conversa, Paulo Hollenberg, que bom, segunda participação aqui no Voto Mais. Que bom, né? É a segunda participação e como ele disse, pode chamar a qualquer momento que estarei aqui. É uma honra, né, participar mais uma vez. Lembro que eu disse que foi minha primeira experiência, então agora já não sou mais virgem, né, em podcast. E sempre será um prazer, Pierre, sempre será um prazer. E como eu sempre digo, né, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e é uma satisfação sempre estar aqui. PC? Da mesma forma, sigo a tua linha. Eu tive que complementar o Moacir na vez passada, que era a primeira vez, agora eu complemento contigo, que é a minha segunda vez, tá tudo certo, também não sou mais virgem, mas a ideia é a gente trocar uma figurinha, falar um pouquinho de cenário e... Piara, obrigado mais uma vez pela credibilidade, confiança e a parceria que a gente tem estabelecido aqui dentro da casa. Aqui a gente vai rodar o time, né? Vocês já estão participando pela segunda vez, a Moacir Pereira participou do primeiro episódio, a Maga Stopazoli participou do segundo. Vamos mesclar, eu quero rodar o time, quero botar todo mundo para conversar. Tem mais gente esperando, já conversei com o Paulo Alceu, me garantiu que vem. Tem outras pessoas aqui na equipe que eu tô de olho para essa conversa. Mas vamos lá, porque hoje a gente tem bastante cidades, não vamos deixar ninguém de fora. Como é que o cenário de Joinville? O cenário de Joinville é um cenário bastante interessante. O prefeito Adriano Silva, do Novo, vai à reeleição com uma aliança bastante ampla. Tem lá o PSD, União Brasil, Republicanos. Pro Novo, que não coligava, tá que nem vocês dois que perderam a virgindade do podcast, eles perderam a virgindade da aliança. E o PL com uma candidatura isolada, Sargento Lima, chapa pura, sem coligação. O PT com os partidos da federação ali, PSB também junto, mas... Não, PSB não, desculpa, o PSB tem uma candidatura própria do Rodrigo Borno, ou seja, a esquerda também tá isolada. O MDB e o Progressista tentando ali, nos últimos detalhes ainda da ata aberta, fazer uma coligação, porque os dois têm candidatos, mas um cenário muito fragmentado e, ao mesmo tempo, com um favoritismo muito claro. Como é que vocês estão vendo Joinville? Olha, eu vou te dizer uma coisa que me chama a atenção, essa coligação tão forte do prefeito atual e que vai à reeleição, Adriano, no risco que ele corre lá na frente de fazer ou cumprir os acordos diante do volume de partidos que ele tem. Atender todo mundo. E diante de um favoritismo que se vinha antes mesmo das convenções, eu achava até que desnecessário esse casamento múltiplo, né? Então acho que ele tem um desafio muito grande pela frente. Ele tem o desafio de encaixar todo mundo, mas fazer com que realmente valha esse acordo que ele fez dentro daquilo que você falou. O Novo era muito isolado, sempre muito independente. E dessa forma ele começa a criar dívidas também. Mas é um casamento para 2026, né? Isso tá bem óbvio, né? Que é visando já 2026. Até tinha até uma possibilidade do PL não lançar o Lima, né? Mas Jorginho acabou fincando ali. E eu vejo também o PL com muita essa preocupação, porque uma vitória ali em primeiro turno, na maior cidade do estado, pode até credenciar o próprio Adriano e sonhar mais alto, né? Tentar sonhar mais alto com voos mais altos. Dizem que ele não sai, mas, né, política é política. É bastante interessante observar isso, porque tem um arranjo, como o Paulo trouxe, né, Paulo Hollenberg trouxe,
um arranjo estadual entre o PSD e o Novo. Então, essa coligação que o Novo tem em Joinville é a coligação, com algum outro ajuste, a coligação que o PSD tem trazido nas cidades, né? Tu vê, se tu olhar pro Topázio Neto, troca o PL pela União Brasil, é a coligação dele. Se olhar Criciúma, que perdeu o Republicanos ali, o Vaguinho do Clésio, perdeu o Republicanos na reta final, é a coligação padrão de quem tá tentando criar uma alternativa ao Jorginho, em 26. Então, essa lógica é muito forte. E o governador em Joinville, para se eleger, o governador para se eleger em Santa Catarina tem que ter boa votação em Joinville. Jorginho teve muito atrelado ao bolsonarismo, mas se surge uma figura local com capacidade de fazer esse enfrentamento e como o próprio Adriano está fazendo em Joinville, desbolsonarizar a eleição, é uma eleição que a gente tem de olho. Então fica muito todo mundo contra Adriano. A esquerda fazendo o jogo de reconstrução dela. O Carlito Meres é candidato pela 8ª vez a prefeito de Joinville. Já foi prefeito uma vez. E ele vai lá, já desgastado, mas para não desgastar uma figura jovem que pode estar no parlamento, que pode ser uma vaga de Câmara de Vereadores. Então o Carlito ocupa esse espaço de candidatura. Mas e um monte de gente que não conseguiu se encaixar, porque o cenário ficou muito voltado para essa reeleição do Adriano. Acho que é um cenário que impressiona bastante, assim. Até o pior, eu imaginei também diante dessas pesquisas que a gente acaba recebendo, de um percentual maior do Sargento Lima. Não, se de repente eu tava otimista, entre aspas, de que de repente podia incomodar por causa desse bolsonarismo, né? O Sargento Lima é um bom representante do bolsonarismo. E eu pensei até que fosse influenciar mais, mas o que está se vendo não é que Adriano tá muito bem, por sinal, né? Esse casamento que a gente cita até, e essa possibilidade para 2026 que você traz, a gente pode ver um fortalecimento entre União Brasil e PSD, que é algo consolidado hoje dentro do cenário, depois das eleições passadas de 22. Tirando Florianópolis. Tirando Florianópolis. Mas também assim, é muito cedo. A gente sabe que o jogo ele é muito rápido, muda muito, o time muda muito. Não tenha dúvida que Joinville em específico, ele tem essa pegada para 2026, pode trazer um cenário diferenciado relacionado à questão voltada então para a construção. De novo, trazendo mais para essa questão das coligações, União Brasil e PSD como cabeça de chapa em 2026. Então, todo mundo está focado lá, e talvez por isso que os outros partidos tiverem que trazer candidatos lá também, exatamente para mostrar a força. Eu toco nessa questão do Sargento Lima, que a gente tem a Marilisa Menli, que é a vice-governadora que é do norte do estado, que ela trouxe muitos votos para o Jorginho Melo, mas ela não tem figura política e não quer mais. Ela não quer, ela já está meio cansada do processo político. E aí a gente realmente tem que fortalecer nesse quesito do PL alguém como liderança. Eu vou nessa tua linha, Paulo, mas é importante observar, primeiro, os votos, Marilisa não tinha, não é como quando o Jorginho se elegeu senador e a Ivete da Silveira, 3 anos depois da morte do Luiz Henrique, viúva dele, foi colocada pelo MDB para ser colega de chapa dele no Senado. Ela não tinha esse peso de simbólico, não trazia um partido diferente. Ali era só um nome de Joinville que ele tinha à disposição. Mas a questão do Sargento Lima, assim, é algo que me chama muito a atenção, que é uma candidatura que o governador não desestimulou, até porque ele tentou trazer o Adriano pro PL, depois ele tentou convencer o Adriano a botar um vice do PL, e as duas hipóteses foram rechaçadas pelo prefeito. E aí ele buscou nomes. A própria Marilisa foi instada a concorrer e não quis. O Cleverson Sievert foi sondado. Diversos nomes, então. E o Lima sempre se colocando. Então teve um momento que o governador deixou o Lima ser. Mas a gente viu, e a gente vai falar disso aqui, o peso que o Jorginho colocou na eleição de Blumenau, onde ele fez a aliança. O peso da eleição de Criciúma, onde ele fez a aliança, filiou gente. O peso em Itajaí, em vários lugares, e em Joinville, ele deixou o Sargento Lima tocar uma candidatura isolada, com chapa pura, em que ele foi lá e fez o comício e disse assim, tu tá sozinho como eu tava na eleição para governador, vai dar certo. Mas a gente não vê muito entusiasmo, que a gente vê assim, como a gente vai falar de Chapecó depois, ele queria um nome lá para não deixar o Adriano correr sozinho, ver o tamanho do 22, só que o Lima não quis o MDB, o Lima não quis o PP, e eu próprio falei com o Sargento Lima, e o Sargento Lima, muito francamente, disse assim,
Toda vez que trazia um nome de fora, a turma da base dele achava ruim. Então, então vou com a minha turma. E ele foi com a turma dele. O risco, e é um risco ruim pro PL, é delimitar o tamanho do bolsonarismo mais radical na cidade, como uma cidade importante como Joinville. Porque aí mostra, permite fazer uma fotografia que os outros vão poder ler. Então é isso. O tamanho do bolsonarismo mais radical na cidade de Joinville é 10, é 15, é 20. E isso é importante, isso é uma leitura importante. Quando tu consegue ampliar a aliança, tu diz, olha, ou tu deixa todo mundo na dúvida, qual é o tamanho? É todo mundo? É 70%? Ou não? É 20%? Então isso é muito importante. Eu vejo a candidatura do Sargento Lima como perigosa. Agora, como o Paulo tinha, eu também, quando eu vi as pesquisas que foram feitas lá, teve uma pesquisa feita em março que o Lima aparecia na faixa dos 11%. E aí, em março, eu pensava assim, olha, o Lima já tá com 11%. Ou seja, o eleitor mais bolsonarista começou a identificar ele como candidato, embora aprove a gestão de Adriano, que era o que apontava, já começa o 22 já começa a aparecer. E aí faz a segunda pesquisa às vésperas das convenções e ele continua com 11. Uhum. Eles assim, foi jogada fora a pré-campanha. E hoje em dia não se joga mais fora a pré-campanha. Aquele purismo tá dando um tamanho. Eu acho que vai crescer. Eu acho que 22, o Bolsonaro vai fazer vídeo pra ele. Não acredito que vá a Joinville especificamente por causa do Lima, mas vídeo pelo menos vai ter. Mas a gente vai ter uma eleição bastante curiosa de um candidato, de como uma candidatura à direita, como a do Adriano, pode enfrentar uma candidatura do PL, de direita também. Então é um laboratório de ensaio do que pode acontecer em Santa Catarina, e não é à toa que o PSD tá se emprestando a sua coligação estadualizada para esse projeto, porque lá na frente, em 2026, pode ser necessário para esse confronto com o Jorginho. Então é uma lição bastante interessante. Paulo. O Jorginho tem trabalho em 2026. Eu queria passar para Blumenau. Senão a gente não consegue chegar no coisa assim. Mas Blumenau é o oposto de Joinville. Blumenau, o Jorginho resolveu tudo. Em Blumenau, o Jorginho se definiu. O partido estava lá. O partido tinha o Ivan Nats como o deputado mais votado da cidade. Ou o segundo deputado mais votado da cidade, deputado estadual. Não tinha o nome de deputado federal. Mas o Ivan Nats queria ser candidato, era um nome natural. Embora o Ivan Nats queira mais ser desembargador do que prefeito. Mas se colocou. E aí, mas o Jorginho definiu primeiro que ia filiar o Mário Hildebrand, o prefeito, ao PL. E filiou. Contra a vontade do Ivan Nats. E filiou. Depois, no momento em que ele filia o Mário, em que ele somou, ou seja, a soma das máquinas, a candidatura dele, do PL, ia ter a máquina do estado e a máquina do município, ele decide, e fica aquela coisa, quem vai ser o candidato? O Mário Hildebrand queria a vice Maria Regina Soares como candidata, ela no PSDB, e ele, naquele momento, ele tira da cartola a filiação do deputado estadual delegado Egídio. Esse sim, o mais votado da cidade para deputado estadual, uma pequena diferença para o Ivan Nats, que se elegeu pelo PTB, pequeno partido, que acabou, né, fundiu com o Patriota para virar o PRD, menos relevante ainda. E aí, ele traz... Então, ou seja, ele fez aliança e ele trouxe de volta para o jogo o João Paulo Kleinbin como um articulador, que foi importante para trazer republicanos, para trazer a União Brasil. Sim. Ou seja, partidos que estão na órbita, que estavam naquele momento na órbita estadual do PSD. Ou seja, tu vê a diferença do que é o Jorginho jogando integralmente e o Jorginho fora do cenário. Ele jogando integralmente, ele escolheu o candidato, ele escolheu a situação geopolítica, ele escolheu a aliança e entrega uma candidatura muito robusta em Blumenau. Muito robusta em Blumenau. Queria que vocês sobre isso. Ele monta um time, inclusive nos 45 do segundo tempo ainda traz o MDB para perto, né? Numa situação que o MDB era contra. Isso já demonstra esse relacionamento com o MDB e que refletiu lá em Rio do Sul também, mas isso aí é para outra conversa. Lá o cenário foi bem atípico. Lá a esquerda está despontando, um cenário bem propício para eles, que chama atenção numa região muito de direita.
Mas em Blumenau, o que me chama a atenção em relação ao delegado Egídio é que ele tinha exatamente esse obstáculo de superar a arranhada que ele causou junto ao MDB. E o MDB era uma figura importante para o cenário político dele ali em Blumenau. Pela força que se tem, pela construção que se tem. E o delegado Egídio, ele se elegeu deputado pela figura dele pública enquanto delegado, não enquanto figura política. Ele não tinha uma conotação política, né? Então ele tem esse obstáculo de realmente conquistar o legado. Ele é um cara atencioso, mas ainda falta muita simpatia com o público, então acho que ainda ele tem muito a amadurecer, então ele precisa desses pares para construir. Eu acredito que o Jorginho deu uma cartada boa, trouxe um nome forte, novo, e que pode trazer aí um resultado para ele satisfatório. Embora Blumenau já mostrou lá na década de 90, quando um candidato na época aparecia em primeiro e o outro em terceiro, quando virou a chave, o em terceiro se tornou prefeito e o primeiro foi para terceiro. Então Blumenau é uma cidade que não dá para contar muito com o número de pesquisa. Ela é muito surpreendente. E até o próprio Odair pode surpreender, né? Pode vir com aquele nome do novo, né? É um nome não tanto novo, mas é como você mesmo disse, o Jorginho soube costurar, colocou o dedo. Teve até a possibilidade da secretária adjunta, né? Ser a vice. Até isso ele jogou. Até isso ele jogou, né? Foi até o limite ali. Eu me recordo que é o limite dela se afastar do cargo e... Ela chegou a sair do cargo. Ela chegou a sair do cargo, ficou aquele limite. Mas... Porque era pressão para Maria Regina aceitar ser vice, né? aceitar, pois Porque, se tu não for, tem ela. Tem ela, daí ela ia ter tem que essa mulher aqui para lhe substituir. Isso é verdade. E soube fazer esse caminho, né? Junto como o PC me falou, com o MDB. A força do MDB. E conseguiu aglutinar. Jorginho, como você costuma falar, né? Jorginho é expert nessa coisa de articulação, né? Você costuma repetir muito isso. Pois é, a gente tá vendo, e tem uma coisa nessa questão do Dario Tramontim, do novo em Blumenau, é que a postura do Tramontim me lembra muito a postura do Sargento Lima, porque ele podia ter uma aliança maior e não quis. E acabou não conseguindo. O que aconteceu com o MDB em Blumenau, no final, era assim, o MDB estava fora da aliança do Egídio, estava desgastado a relação, porque o Egídio quase foi para o MDB, como tu lembrou, PC, mas... O MDB estava cogitando apoiar na Paula Lima, em troca do apoio do PT a Carlos Chiodini em Itajaí. E aí, na reta final, o PT mantém a candidatura em Itajaí e o MDB corta a conversa em Blumenau. E aí, a ideia inicial era voltar para o Tramontim. E aí, eu vou dizer até o que o Carlos Chiodini me disse, o presidente estadual, licenciado do MDB, tem que ver se o Tramontim aceita o MDB na aliança. Esse é o tom. E no final acabaram fechando sem nada, sem majoritária, sem nada, porque o Mário Hildebrand ajudou a fazer parte dessa chapa do MDB, e o MDB foi lá e vamos para esse bonde aqui que tem mais gasolina. Mas assim, o MDB estadualmente estava se afastando do PL em vários pontos e em Blumenau teve que compor, porque era isso ou lançar uma candidatura isolada, porque não conseguiu encaixar no projeto. E aí tu vê, o Adriano Silva em Joinville, ele tem a aliança que o PSD basicamente montou em nível estadual. E o Tramontim não conseguiu fazer. Ele perdeu o União Brasil, que era um partido que está super acoplado aos projetos do PSD, questão de Florianópolis, por uma questão pontual do Jean Loureiro com o Topázio. E ele foi lá pela questão da relação do Marcos da Rosa, que não está boa com o Ismael dos Santos, deputado federal do PSD. Mas o Tramontim se auto-isolou muito nesse purismo. E aí, eu acho que pode ter uma dificuldade e pode acabar ajudando a Ana Paula Lima a ir pro segundo turno. A Ana Paula Lima, no final, conseguiu o PDT, conseguiu o PSB. Tirando o PSOL, ela uniu as esquerdas. E o que aconteceu naquela eleição que o Napoleão estava em terceiro e foi em segundo, era o voto antipetista se reorganizando, né? E uma campanha muito mal encaixada do Jean Kuhlmann também. Então, tipo, a eleição apresentava uma polarização entre o Jean Kuhlmann e a Ana Paula, e no final, parte do eleitorado que estava indo pro Jean migrou pro Napoleão, e aí o Napoleão foi o novo naquela eleição, né? O MDB nesse cenário de Blumenau, ele vem num ato de desespero, na realidade. Claro, a gente tem lá o MDB junto ao governo do estado, que era naturalmente compensatório manter o grupo junto com o PL.
O fato é que o MDB de Blumenau chegou a conversar com o Ricardo Alba, do Podemos. E estava bem encaminhado para vir a vice. Por quê? Porque não tinha espaço para lado nenhum. Então o que sobrava era ter uma vice numa chapa, que era o Alba, que já foi deputado, que poderia alavancar um pouco o partido. Não levaria naquele momento, mas pelo menos alavancaria o partido e retornaria ao status de partido grande. Mas o fato é que entrou no desespero, ficou sem novo, ficou sem absolutamente nada e teve que abraçar o que já tinha de proposta aí por parte da estadual. A gente falou um pouquinho a gente citou um pouquinho o cenário de Itajaí na conversa de Blumenau, por causa dessa troca de figurinhas, Chiodini e PT, que não prevaleceu. E a gente tem, então, em Itajaí, aí já começa um outro cenário de eleições de primeiro turno. Que resvala um pouco do que tu falou de Rio do Sul, que não entra nesse grupo pela sua população, né, no nossa conversa de hoje, pelo tamanho do eleitorado. Mas, quando começa a ter eleições sem segundo turno, o jogo ele começa a ficar mais intrincado, porque o número de candidaturas fragmentado pode levar uma postura político-ideológica que não é majoritária na cidade a vencer a eleição. Então, e aí Itajaí entra muito com isso, né? Consolidou 4 candidaturas, pelo menos por enquanto. Tinha algum rumor sobre o PT manter ou não a candidatura do João Paulo Bastos Tavares Gama, mas tem 2 candidaturas fortes que disputam o voto conservador. Uma chapa pura do PL, com aliança, com apoio de alguns partidos, que tem o Robson Coelho, ex-vereador, ex-secretário adjunto de Portos, Aeroportos e Ferrovias, do governo Jorginho, PL, e o Rubens Angioletti, o nome que Ana Campanholo queria que fosse candidato a prefeito. Lembrando que Ana Campanholo tem o título eleitoral em Itajaí. E Rubens Angioletti acabou aceitando ser vice numa disputa interna que as pesquisas fizeram a definição. Era o que o Jorginho queria, mas a pesquisa confirmou. E o Osmar Teixeira, que é um fenômeno de popularidade eleitoral na cidade, que vem pelo PSD com um vice do Republicanos, Marcelo Werner, que foi vereador muitos mandatos, já foi vereador pelo PSD, pelo PCdoB e pelo Partido Social Cristão. Então ele já foi de extrema esquerda, de extrema direita, e agora está num partido direita, centro-direita, que é o Republicanos. Mas que é uma figura bastante popular na cidade. E o Republicanos, na cidade, muito forte, tem 4 vereadores na Câmara, teve uma resistência, uma pressão muito forte para tirar o Republicanos do Osmar Teixeira, que praticamente deixaria isolada a candidatura dele. Não aconteceu. E aí o Carlos Chiodini, que fez trazendo esse projeto de mudança de Jaraguá do Sul para Itajaí, atrelando-se à prefeitura pelo vice o Márcio Dedé, que foi vereador, foi secretário de obras, e que também tem uma relação bastante forte com o eleitorado da cidade, e uma União Brasil, fazendo uma candidatura buscando o centro. E o PT com a sua federação lá, com o João Paulo. O cenário fragmentou. O que vocês acham de Itajaí? Bom, Itajaí, eu digo para vocês que me chama a atenção não ter tido uma conversa com o Partido dos Trabalhadores, do MDB, Chiodini, até porque Vone Morastoni vem do PT, né? Ele é originário do PT, é a essência da esquerda, mas não conseguiu articular e não conseguiu conversar para trazer o grupo. Outro cenário é que o Chiodini tem esse desafio de superar a gestão do Vonei, que não tá lá aquelas coisas em avaliação por parte da população de ponta a ponta. Itajaí é uma cidade que eu conheço bem, então tive a oportunidade de conversar com o Dedé algumas vezes. Ele abriu mão da candidatura dele a prefeito para ir de vice do Chiodini. Me chama a atenção que o Osmar, também num gesto de não abrir muito, não conseguir unificar a União Brasil no cenário que a gente vem despontando, que a gente já tocou em 2 municípios aqui. Então, eu entendo que o Osmar hoje ele desponta, mas Itajaí tem essa pegada muito forte ali pro lado do MDB, e o MDB é muito forte, em que pese perdeu grandes lideranças ali, que já foram de cargos eletivos de destaque e que hoje estão meio que na surdina. Então, eu acho que o cenário mais interessante ali hoje é o fortalecimento do PL. Mesmo com chapa pura, e essa humildade do Angioletti em reconhecer a pesquisa interna que eles fizeram e ceder e virar vice numa chapa pura. Ou seja, o partido está muito alinhado. Mesmo que houve ou que surgiram alguns desgastes internos, eles se alinharam e entenderam que era o melhor caminho para chegar a um sucesso. Quando a gente percebe política. em algumas cidades que o PL rachou e quem perdeu a disputa interna
tá trabalhando contra. Balneário Camboriú. Eu ia falar, mas tá bem faladinho. Tá bem faladinho. Esse realmente é um sinal de houve ali um desprendimento. Paulo? E eu sempre, quando eu vi esse posicionamento do Chiodini, de sair dali, vamos dizer, do reduto dele e arriscar, eu sempre achei muito arriscado. Essa coisa de... Não sei se é uma visão muito conservadora minha, não. Eu nasci ali, eu vou ficar sempre na minha região. É um risco, né? É um risco para ele, mas de repente até para consolidar ele também para 2026. Eu sempre penso que ele tem mais pensamento lá e do que uma vitória cá é mais recente. Não sei se vocês entendem da mesma forma. Eu vejo o Chiodini com... É o movimento mais ousado da eleição catarinense, é isso. Trocar no domicílio eleitoral, no ano da eleição, chegar para Itajaí e dizer assim, eu sei que eu não sou daqui, embora tenha negócios aqui desde sempre, na questão privada da família dele tem empresas que atuam em Itajaí há muitos anos, mas de dizer assim, o cenário de Itajaí tá frágil politicamente e eu sou um político que pode abrir portas que nenhum político de Itajaí abre mais. Ele tá oferecendo uma proposta pro itajaiense que não é fácil que seja assimilada em tão pouco tempo. E é muito arriscado assim, Piara, eu acredito que há também aquela coisa do próprio eleitor, dizendo, pô, ele não é da cidade, ele não nasceu aqui, ele não tem raízes aqui. É o tal, como costumam falar, o tal do forasteiro, né? A gente também tem que observar também que o eleitorado de Itajaí cresceu muito e que nem todo mundo nasceu em Itajaí. Em Itajaí, não, sim. Então é uma cidade que tem uma vocação portuária, de imigração também. É um movimento ousado que é o seguinte, se ele fizer uma eleição muito ruim, é um problema. Afeta muito o futuro da carreira dele. Talvez ele tenha que fazer um reboot. E aí já estava complicado Jaraguá para ele, porque Chiodini é um deputado de perfil mais de centro. Conversa com o governo Lula, aproveita os ministérios que o MDB tem lá. Isso dá uma dificuldade com o eleitorado bastante bolsonarista da cidade de Jaraguá. Onde o próprio MDB é bolsonarista. O Antídio Lunelli é o deputado estadual, o prefeito Jair Franzner são alinhados ao discurso mais bolsonarista e o Chiodini começa a ter um desgaste de liderança ali. Então ele procura uma cidade maior. Se ele faz uma eleição muito ruim, é um problema. Se ele ganha, ele dá um salto, porque aí ele tem a cidade de maior PIB do estado para administrar e uma projeção que Itajaí não vem tendo politicamente, porque realmente o desgaste de 2 prefeitos apenas em 7 eleições seguidas, as lideranças se apequenaram na cidade de Itajaí. Agora, se ele faz o meio termo, ele faz uma boa eleição, mas não ganha, segundo lugar, por exemplo, ele se consolida como nome de Itajaí e aí dá uma própria reforçada na eleição dele para federal, porque ele substitui virando um político de Itajaí, a base dele, ele consegue substituir vários pequenos municípios da região onde ele não tem mais tanta influência. Então, é um movimento extremamente ousado, eu tô muito interessado em ver o que vai acontecer, porque nem sempre a gente tá acostumado a ver essas ousadias. Às vezes elas são premiadas, às vezes não são. Dário Berger fez esse movimento de sair de São José e se eleger prefeito em Florianópolis. Wilson Kleinobing, em 88. Wilson Kleinobing tinha sido candidato a governador em 86, ficou em segundo lugar, perdeu para o Pedro Ivo Campos, e ele era um político de Videira. Mas ele teve uma votação muito forte em Blumenau, ganhou em Blumenau, o sobrenome alemão, etc. Ele migrou para Blumenau e ganhou a eleição em Blumenau. E os Kleinobing viraram uma família de políticos de Blumenau, o próprio João Paulo sendo eleito depois. Mas a gente não pode esquecer, claro, do movimento de 2008, em que o Luiz Henrique da Silveira pegou o deputado federal Mauro Mariani de Rio Negrinho e levou para Joinville e ficou em 4º lugar. Então, não afetou a trajetória política do Mauro Mariani, que conseguiu se reeleger, depois voltou disputou o governo do estado. Não foi por isso que o Mauro perdeu. Ele ampliou a base dele naquele momento. Mas, assim, um 4º lugar muito aquém do que se esperava para um político do MDB apoiado pelo Luiz Henrique com o Luiz Henrique governador. Então, é uma eleição muito interessante. Estou bastante curioso para ver, especialmente porque tem o voto conservador sendo disputado por 2 candidatos. E o Chiodini, com apoio da prefeitura, mesmo desgastada
tem o seu peso, porque o Volney sempre teve desgastado, né? O Volney nunca foi maioria em Itajaí e governou 3 vezes, porque numa eleição sem segundo turno, às vezes só basta contar até 33, ou até 31, ou até 30. E se o PT sai da eleição, aí talvez seja melhor os mundos pro Chiodini, porque ele nessa questão da articulação, eles ficaram medindo, ter o PT na chapa atrapalha, quanto atrapalha, não atrapalha. Agora, ter um cenário em que o eleitor de esquerda não tem outra alternativa porque não tem o PT, e o PT não está na chapa para ser acusado de que o PT está na chapa, a eleição começa a ficar interessante ali para eles. Eu acho que tem 3 cenários que tem que ser vislumbrados em relação a isso. O Chiodini estava como presidente do partido no estado e ele precisa fortalecer o partido para 2026 para sair como presidente de destaque e eficiente. Então alguém vai ter que se sacrificar. E nada melhor que o presidente que tem mandato, não vai perder o mandato caso não ganhe. Então ele precisa fortalecer o partido de Itajaí. Segundo, vocês tocaram na questão da redução de votos dele na região dele. Ele precisa ganhar mais votos em outro lugar. E outra é retomar essa força do MDB em Itajaí que ela tem enfraquecido nos últimos anos. Então ele tem 3 desafios. Talvez a eleição, a vitória ali, seja algo bem surreal, bem complicado de se ter. Mas sair maior. Não é impossível. Mas ele sai maior e traz de novo o partido para o cenário político de Itajaí. Aí ele sai consolidado. Isso que o Piara Essa seria a maior vitória, a vitória dele. Mas o mais importante disso tudo acho que é analisar esses 3 pilares. Não a vitória dentro das eleições, mas com os resultados das eleições para o MDB em Itajaí. E Itajaí pode ganhar o deputado federal que não elegeu, né? Exatamente. E é o que o Piara mesmo falou, esse fortalecimento dele, né? Dele... Pessoal. Agora a gente tá aqui encaminhando para os últimos 10 minutos, 10 minutos de conversa, e a gente tem 2 cidades importantes que a gente tem que colocar. Eu vou trazer para frente Chapecó, porque acho que Chapecó vai dar menos tempo. Não por demérito a Chapecó, mas Chapecó é um quadro de favoritismo tão grande do João Rodrigues. Toda aquela aliança que o PSD tem estadualmente está lá, um pouquinho mais, e ninguém do PL quis ser candidato em Chapecó. O João Rodrigues tentou até o último momento. O Jorginho Melo, que não tá querendo ver o João Rodrigues por perto, nem do lado, nem de longe, ele não conseguiu convencer um vivente do PL a concorrer a prefeito, porque todo mundo ficou com medo de encarar essa... Suicídio? E suicídio, inclusive, pra chapa do PL. O pessoal, os candidatos a vereadores do PL não queriam um santinho que não tivesse o João Rodrigues. E aí, ficou no final... o próprio MDB que fez conversas com o PT para lançar uma frente, trazer o Buligon de volta, o ex-prefeito Buligon, para ser candidato a prefeito, apoiado pela esquerda para fazer um frentão contra o João Rodrigues. O MDB também viu que não ia dar aquela conversa e entrou na aliança com o João Rodrigues sem nada também, porque já tá tão claro que o João Rodrigues, se reeleito, e deve ser, vai concorrer a governador ou a senador ou qualquer coisa, que o PSD não abriu mão da vice. O PSD de chapa pura fez uma grande aliança. O PL tá fora, não tem cabeça de chapa, só tem chapa de vereador, não apoia o João Rodrigues. E o PT, ninguém queria concorrer também. E na última hora, o diretório municipal teve que chamar os seus 2 nomes que não são fracos, né? O deputado federal, Pedro Kizai, que foi o mais votado na cidade, ali brigando com a Carol Detoni, acho que ele ficou em segundo mais votado na cidade, e a Luciane Carminati, deputada estadual mais votada na cidade, ou seja, o PT tem força, mas não tem força para disputar uma eleição majoritária, assim, fazer mais votos que o outro, e numa eleição de mano a mano, mas teve que botar, e ficou um cenário assim, é muito difícil que o João Rodrigues perca, mas esse confronto direto da esquerda com a direita, polarizou. do João Rodrigues com o Pedro Kizai. Porque aí a esquerda pode ter a chance de receber um voto que não é só da esquerda, é o voto de quem não gosta do João Rodrigues. E me diz uma coisa, se o João Rodrigues votar, se o Jorginho Melo votasse em Chapecó, ele ia votar em quem, gente? Quem ia votar em quem? Eu acho que ele ia votar em branco. Ou anular o voto. Eu acho que a chapa do Partido dos Trabalhadores ali em Chapecó pegou, acho que todo mundo de surpresa. Até eles. O padre Pedro relutou até o último instante. Ele disse que nunca foi candidato a prefeito, sim a vice. E como ninguém ia a prefeito, ele acabou sucumbindo e nem a vice foi. O fato é que Padre Pedro é uma das vítimas do processo petista sempre, né? Depois a gente fala depois.
O cenário que se instalou ali dentro do Partido dos Trabalhadores nada mais é que para manter viva a chama do PT ali na região, que é muito forte. A gente vê na votação da Luciane Carminati nas últimas eleições, o próprio Pedro Czai, em especial o Chapecó, porque Chapecó ele reverbera em todos os municípios da região. Uhum. Então, deixar o Partido dos Trabalhadores de fora de um cenário político ali em Chapecó seria o suicídio, não naquele cenário do PL, mas em sim do próprio Partido dos Trabalhadores da esquerda na região. Ou seja, não temos mais liderança, fomos abandonados e não temos nem representatividade. Então é mais um cenário de realmente participativo do que realmente executivo. E surpreendente, assim, eu quando eu soube Pô, como assim, né? Como não, assim? eu recebi o release e disse, o Todo que mundo, aconteceu? como assim? O que aconteceu? O que foi que aconteceu ali? Eu fiquei com uma sensação, Paulo, de que é o seguinte... O Pedro Czai não queria ir para não sair carimbado no lombo dele uma derrota pro João Rodrigues que comprometesse a eleição estadual dele, que ele quer ser senador. Quer ser candidato a senador na próxima. A Luciane Carminati não queria ir para não ficar com o carimbo no lombo da derrota pro João Rodrigues, que ela quer ser candidata a deputada federal na próxima. Aí na hora que disseram assim, tá, então os dois levam o carimbo no lombo e tocam a vida. Então eles tiveram que dividir isso. O Padre Pedro é vítima desse processo, porque o Padre Pedro tinha um convite e uma mobilização para ser candidato em São Miguel do Oeste, que é uma cidade que a gente vai ter que ter uma atenção muito grande, porque está num crescimento. Toda vez que eu vou a São Miguel, ela está maior, ela está mais desenvolvida, é uma cidade que consolidando-se como capital do extremo oeste, e um cenário onde a esquerda é mais forte do que na maior parte do estado, embora seja minoritária. E o Padre Pedro, que foi prefeito de Guaraciaba, tá no 5º mandato de deputado estadual, né? Mas foi prefeito de Guaraciaba, estava sendo convidado a transferir o título para São Miguel para ser candidato a São Miguel. E aí, no enfrentamento, aquele cenário que a gente viu de extrema fragmentação, o padre tinha a chance de levar. E aí, convenceram ele a Chapecó nesse movimento aí. E quando ele viu que não foi super assimilado pelo diretório municipal, e foi assim, tirou o time de campo. E aí, então, mais um motivo pro PT ir atrás dos seus nomes mais fortes, né? Mas a eleição de Chapecó vai ter sangue, vai ser divertido. Eu acredito que vai ser bem divertido. E como você mesmo falou, né, Pera? A polarização, a tal polarização PL, no caso o João é do PSD, mas é um representante do bolsonarismo, né? É amigo do próprio... Ele é mais bolsonarista do que o pessoal do PL lá, né? E você vai ver justamente a polarização, a direita, né? Eu não gosto de chamar isso como extrema direita, extrema esquerda, mas a direita e a esquerda é um confronto que a gente vai ver em poucos lugares, né? E uma cidade do tamanho de Chapecó. Vai pegar fogo. E para fechar aqui, a gente também tem uma cidade, Criciúma. Não vai dar tempo de falar de Lages hoje, a gente fala no outro dia. Mas a de Criciúma... onde também o governador Jorginho Melo, assim como o Blumenau, como a gente falou antes, até mais, porque em Criciúma o Jorginho tinha deputado federal, a deputada federal Júlia Zanata e o deputado federal Daniel Freitas, tinha um deputado estadual Gessé Lopes, talvez não tivesse perfil, mas nomes naturais no PL para concorrer a prefeito existiam. E o Jorginho passou por cima de todos eles e fez a articulação dele. Não estou dizendo que o Daniel Freitas e a Júlia Zanata foram contra a articulação. Mas assim, se fossem contra, pior para eles, né? Ele quis o Ricardo Guide de candidato. Tirou do partido. Conseguiu convencer o Guide a sair do PSD. Quando o Guide viu que o PSD ele ia ser fritado, ele foi pro PL. Ele quis o Acélio Casagrande, que era secretário de saúde do Clédio Salvaro. E também queria ser candidato a prefeito. E viu que não ia ser... Ele tirou do PSDB e levou pro PL também. Então, um movimento que obrigou, inclusive, o PSD a trocar o seu candidato, que era Arleu da Silveira. Clédio Salvaro tinha escolhido Arleu da Silveira, um secretário casca de bala dele. E trouxe o Vaguinho, que quase tão casca de bala tanto, mas também é casca de bala do Júlio Garcia, então ficou uma coisa mais dividida. Mas o Jorginho montou essa aliança, ainda conseguiu trazer os republicanos no amor, né? Não foi na pressão e na briga e na intervenção, como foi em várias cidades. Ele conseguiu trazer os republicanos para a chapa e acabou abrindo mão do MDB, porque o MDB queria a vaga de vice pro Paulo Ferrarese, que acabou candidato, porque quando o entorno de Jorginho já estava convencido de que era melhor tirar o MDB da urna, porque aqueles 10 pontos que o MDB fez na eleição passada, se repetisse agora, não saem do candidato do Clédio Salvaro, saem do candidato do PL.
O Jorginho firmou, não, é o Acélio. E ele fez questão de anunciar o Acélio na convenção em Criciúma. Ou seja, é uma candidatura... A gente tá vendo, é o Guide contra o Vaguinho, mas é o Jorginho contra o Clédio Salvaro. E o Clédio Salvaro, que não deixa barato, ainda anunciou no palanque, na convenção do Vaguinho, lançou João Rodrigues a governador. Ou seja, estadualizou a eleição lá. E a esquerda lá é frágil, tem o candidato Arlindo, tem o candidato o Arlindo Rocha lá, que foi prefeito de Maracajá, não deve ser, não deve ir além da própria esquerda. E o PP também acabou lançando Júlio Kaminski, um cenário de fragmentação de candidatura, que a gente sabe costuma ser bom pro Paço, costuma ser bom pra prefeitura. Então, a gente já vê esses movimentos. Mas ficou divertido a eleição de Criciúma também, né? Ficou divertido também, Criciúma. E esse cenário, né, é mostrar também a força que o Clécio, de repente, pode ter ou não. Se ele vai conseguir transferir esses votos para o candidato dele, né? E eu volto a dizer, essas coisas das pesquisas internas ali mostra que nem tanto ele não tem conseguido transferir. Eu não sei se é o nome do candidato dele que não tem empolgado, né? Mas ele, se fosse ele, às vezes eu já vi pesquisas internas que quem você votaria para prefeito? É espontânea, né? É a espontânea. Eu sempre brinco isso porque o Clédio Salvaro, ele já teve eleição que ele estava inelegível e concorreu e ganhou e não levou. E daí depois ele concorre, todo ano ele concorria, ele disputou as últimas eleições de Criciúma desde 2008, ele disputou todas, menos a suplementar que existiu porque ele foi cassado. Ele foi cassado, Mas e aí eu brinco que em Criciúma, quando tu faz pesquisa, a pessoa espontânea, sem apresentar os nomes, a pessoa diz assim, quem você vai votar? Ele, Clédio Salvaro. Não, Clédio Salvaro não pode ser candidato. Ah, vocês dizem isso toda vez. Eu acho que ali nós temos uma disputa bolsonarista dos dois lados, né? Agora nós temos algo bem interessante ali, que é o corte do cordão umbilical do Ricardo Guidi e do PSD, né? A gente vem do cenário de duas eleições, o Júlio carimbando a eleição do Guidi. E aí, o que acontece agora? Se ele leva a prefeitura, cortou o cordão umbilical, ele consegue voar sozinho, desde que faça uma boa gestão. Agora vai ser gostoso, vai, né? Porque são dois bolsonaristas disputando o mesmo voto. O Clédio Salvaro, eu não consigo ver o Clédio Salvaro como bolsonarista. O Clédio Salvaro é Clédio Salvaro. E o Clédio Salvaro recebeu 70% dos votos de Criciúma nas últimas eleições todas, inclusive contra a Júlia Zanatta, apoiada pelo Bolsonaro na eleição passada. O Clédio tem uma liderança impressionante. Vamos descobrir se ele consegue transferir. Mas o Clédio, ele se alinha, ele tem um discurso parecido, mas ele tem é o discurso do Clédio de sempre. O Clédio é um cara que gosta do confronto, que gosta da briga, que gosta de ter um adversário claro para bater. Então teve momentos que foi o Eduardo Moreira, teve momentos que foi a esquerda. E agora vai ser o Guidi. Vamos ver como é que isso vai encaixar. Mas o voto é o mesmo. Eles disputam o mesmo voto. Sim, eu acho que esse é o desafio. Quando eu falo disputa de bolsonarista e bolsonarista, porque o que a população vê, quando vê ele com esse comportamento mais ostensivo, mais agressivo, ele vincula diretamente a figura bolsonarista. Então a gente vai ter uma disputa muito grande do voto a voto bolsonarista ali. Agora assim, o Vaguinho vai alcançar esse cenário? Ele vai entregar o que o povo espera, que o Clédio sempre entregou para eles? Fica claro que perderam tempo com a candidatura do Arleu, 1 ano jogado fora. E o Vaguinho até encaixou melhor, mas e o tempo, né? E a questão, assim, eu tenho certeza que o Vaguinho vai crescer. E que vai ser uma eleição mais equilibrada do que aparenta. Quando for pra rua, né? Mas vai ser o suficiente. E o próprio desgaste... E tem uma coisa que o Clédio Salvaro sabe muito bem, porque ele já se beneficiou disso. Criciúma tem uma liderança muito forte, que em algum momento é substituída por outra liderança muito forte. O Clédio derrubou o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira derrubou o Altair Guidi. E ele sabe que se ele der brecha para uma nova liderança surgir, ela pode se impor e aí ele fica obsoleto. Então é uma eleição que o Clédio Salvaro vai brigar muito ali em Criciúma. E a gente tá chegando já em quase 45 minutos de programa, então a gente vai encaminhar. Na próxima a gente fala de outros cenários, mas a gente tem um passeio estadual bem forte, assim, a gente passou ali pela 470, pela 101, a gente rodou aqui as principais cidades e a 282 também, em direção a Chapecó. Então, fechamos essa semana, daqui 2 semanas tem mais Voto Mais. Muito obrigado, você pode acompanhar esse episódio
no ND Play, tá disponível, YouTube, Spotify, especificamente no ND Play, nossa conversa. Daqui 2 semanas a gente gira aqui o elenco do Grupo ND. Paulo, PC, muito obrigado pela participação mais uma vez. Oi, eu volto a falar mais uma vez. Obrigado a você pelo espaço. Eu costumo falar que cada vez que eu participo eu recebo uma aula de política catarinense, né, com o Piara. O Piara tem uma memória, meu Deus, absurda. Absurda. E sempre pode contar sempre comigo aqui nesse espaço. Como eu falo, né, eu acho que é sempre uma aula, é sempre um aprendizado. E pode contar comigo. Também quero agradecer mais uma vez a oportunidade ao Grupo ND, né? E o Voto Mais tem trazido aí realmente essa leitura diferenciada para a população, mais na ponta, mais mostrando o cenário local e trazendo cada detalhe das regiões. E aí você conduz muito bem, Pierre. Quero te agradecer mais uma vez e dizer que a gente está à disposição também. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Daqui 2 semanas a gente volta com o Voto Mais.